Há alguns anos, em São João da Barra, uma pequena cidade tranquila no interior do Rio de Janeiro, o Dr. Roberto era conhecido por sua dedicação à medicina. Com mais de 20 anos de carreira, ele tratava seus pacientes como se fossem parte da família. Desde crianças até idosos, todos confiavam nele para curar resfriados, tratar pequenos acidentes e enfrentar doenças graves. Tudo parecia seguir um ritmo previsível, até que algo estranho começou a acontecer. Mortes inexplicáveis começaram a assombrar a cidade. Pacientes jovens e saudáveis começaram a adoecer sem motivo aparente. Os exames não revelavam nada conclusivo, e os diagnósticos eram frustrantes. A impotência tomou conta de Roberto. As famílias, desesperadas, começaram a murmurar sobre uma maldição. Alguns evitavam o hospital, culpando o médico pelas mortes. Ele tentava dormir, mas as noites eram longas, repletas de pensamentos sombrios. Revisava prontuários e exames, buscando uma explicação, mas tudo parecia inútil. Foi em uma dessas madrugadas, às 3 horas, que algo inusitado ocorreu. Enquanto Roberto estava sozinho na sala do hospital, revisando arquivos, uma figura apareceu na porta. Não houve passos, apenas silêncio. Era um homem alto, de pele pálida, vestindo um terno preto impecável. Seus olhos pareciam absorver a luz ao redor, deixando o médico paralisado. Ele se apresentou como um amigo que sabia exatamente o que Roberto estava enfrentando. O homem falou com uma voz grave, mas suave, descrevendo detalhes dos pacientes que haviam morrido recentemente. Detalhes que Roberto jamais havia compartilhado com ninguém. O médico sentiu um misto de medo e fascínio. Quando o homem ofereceu conhecimentos que poderiam salvar vidas, Roberto hesitou. Mas a curiosidade foi mais forte. Ele aceitou, e o estranho entregou-lhe um pequeno livro antigo antes de desaparecer tão silenciosamente quanto havia chegado. Nos dias seguintes, Roberto mergulhou no conteúdo do livro. Descobriu métodos que iam além da medicina tradicional, algo que mexia com forças desconhecidas. Seus pacientes começaram a melhorar de maneiras inexplicáveis. Doenças graves desapareciam, e ele se tornou uma lenda local. No entanto, algo sinistro logo se revelou. Mortes ainda mais estranhas começaram a ocorrer, e Roberto percebeu que havia feito um pacto com consequências terríveis. Ele tentou resistir, mas era tarde demais. Cada vida que salvava parecia exigir outra em troca. A culpa o consumia, e ele sabia que não havia escapatória. Agora, preso em um ciclo de destruição, ele aguarda o momento em que o preço final será cobrado. Em Rio Claro, uma cidade tranquila de São Paulo, o advogado Roberto vivia uma fase difícil em sua carreira. Após anos de sucesso, ele começou a perder casos importantes, um atrás do outro. Seus colegas cochichavam nos bastidores, dizendo que ele havia perdido o toque. Os clientes desconfiavam, e sua reputação estava em declínio. Ele sabia que precisava de algo grande para recuperar seu prestígio. Foi então que surgiu o caso de Guilherme, um homem acusado de assassinar brutalmente a esposa e a filha. As provas eram esmagadoras. Testemunhas, gravações de câmeras de segurança e até impressões digitais no local do crime. Qualquer outro advogado teria recusado o caso, mas Roberto viu ali sua última chance. Sabia que Guilherme era culpado, mas isso não importava. Sua missão era defendê-lo, custasse o que custasse. Uma noite, enquanto revisava os arquivos do caso em seu escritório, algo inesperado aconteceu. Era quase 2 da manhã, e o silêncio era perturbador. De repente, uma figura apareceu à porta. Um homem alto, vestido com um terno preto impecável, caminhou calmamente até sua mesa. Seu rosto era indistinto, envolto em sombras que pareciam dançar mesmo sob a luz fraca. Roberto sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse ficando mais pesado. "Você está perdido", disse o homem com uma voz grave e calma. Ele explicou que poderia fazer as provas desaparecer, manipular as testemunhas e garantir a absolvição de Guilherme. Tudo o que Roberto precisava fazer era aceitar sua ajuda. Apesar do medo, o advogado não hesitou. A perspectiva de vencer aquele caso e recuperar sua glória era tentadora demais. Naquela noite,
ele selou um acordo silencioso. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar drasticamente. Provas cruciais sumiram, testemunhas se contradisseram e até as câmeras de segurança falharam. Guilherme foi absolvido e Roberto foi saudado como um gênio. Seu nome voltou a brilhar nos jornais e novos clientes começaram a procurá-lo. No entanto, aquela vitória tinha um gosto amargo. Logo após o veredito, os pesadelos começaram. Roberto via Guilherme cometendo o assassinato brutal, repetidamente, como um filme macabro que não conseguia desligar. Cada detalhe era vívido. O sangue, os gritos, o desespero das vítimas. Ele acordava suando frio, com o coração disparado, sentindo que algo maligno ainda pairava no quarto. As vozes vieram depois dos sonhos. Sussurros nas sombras, risadas frias e acusações constantes. Elas lembravam Roberto de que ele havia libertado um monstro. Ele tentou buscar ajuda, consultou médicos e psiquiatras, mas nada adiantava. Sabia que o pacto que fizera não era apenas uma ilusão. Estava preso em um ciclo de culpa e horror, e agora só lhe restava pagar o preço pelo que havia feito. Em São Paulo, uma jovem chamada Camila lutava para realizar seu sonho de ser atriz. Desde criança, ela era apaixonada por atuar, mas a realidade da indústria do entretenimento era cruel. Após anos fazendo testes, comerciais e pequenos papéis sem fala, aos 25 anos, ela começou a sentir que o tempo estava passando rápido demais. As oportunidades eram escassas, e colegas mais novas pareciam ter mais sorte. Desesperada, Camila chegou a considerar desistir várias vezes, mas algo dentro dela não permitia abandonar o sonho. Uma noite, após mais uma audição frustrada, ela se lembrou de uma conversa bizarra que teve com uma colega de elenco meses antes. Durante as filmagens de uma cena sobre pactos com o diabo, a colega mencionou que havia um jeito de conseguir qualquer coisa, mas o preço seria alto. Naquele momento, Camila achou ridículo, mas sozinha em seu apartamento, cercada pelo silêncio e pelas lágrimas, a ideia começou a consumi-la. Procurando na internet, ela encontrou um ritual simples que prometia sucesso em troca de sua alma. Naquela noite à meia-noite, Camila posicionou-se diante do espelho com uma vela acesa e um pingente de ouro que sua mãe lhe dera aos 15 anos. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse presente. Ela fechou os olhos e ofereceu sua alma em troca de sucesso. Quando abriu os olhos, tudo parecia igual. Sentiu-se tola, apagou a vela e foi dormir. No dia seguinte, porém, algo mudou. Recebeu uma ligação de um diretor com quem havia feito uma audição meses antes. A atriz principal havia abandonado o projeto, e o papel era dela. A partir daquele momento, sua carreira decolou. A novela foi um sucesso, e seu nome começou a aparecer em capas de revistas. Contratos publicitários, convites para talk shows e paparazzi tornaram-se parte de sua rotina. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Mas logo os acidentes começaram. No set, câmeras caíam, luzes queimavam e colegas sofriam incidentes graves. Um ator caiu de uma escada e quebrou as pernas, enquanto o outro entrou em coma após um acidente de carro. As tragédias se intensificaram. Uma atriz do elenco morreu de ataque cardíaco fulminante e um produtor foi encontrado morto em casa sem explicação. Camila tentava ignorar, mas cada sucesso parecia vir acompanhado de uma sombra de morte. Certa noite, nos bastidores, ela viu algo ainda mais sinistro. No reflexo de um espelho, percebeu uma figura borrada. Era o mesmo rosto que ela havia visto em uma pintura antiga durante suas pesquisas sobre o ritual. A presença começou a segui-la, aparecendo em espelhos e vidraças como um lembrete constante do pacto que fizera. Os pesadelos começaram logo depois. Camila sonhava com seus colegas de elenco em um lugar escuro e vazio, como um cenário pós-apocalíptico. Eles gritavam por socorro, sofrendo como se pagassem por algo que ela havia feito. Quando acordava, sentia-se exausta, como se tivesse corrido uma maratona. A culpa e o medo começaram a corroer sua mente. Seu melhor amigo, Gabriel, também ator, foi a próxima vítima. Uma lâmpada gigantesca despencou do teto e o atingiu. Ele sobreviveu, mas ao acordar, seu olhar era de ódio.
Eu sei o que você fez, ele disse. Camila entrou em pânico. Até então, conseguia se convencer de que tudo era coincidência, mas ouvir aquilo de alguém tão próximo foi devastador. Tentou romper o pacto, consultou médiuns e padres, fez orações desesperadas, mas nada funcionava. Cada tentativa parecia fortalecer a sombra que a assombrava. Decidiu se afastar da atuação, cortando laços com todos. Mudou de cidade, trocou de nome e tentou viver isolada. Mas o pacto já estava selado. Mesmo longe dos holofotes, as tragédias continuaram a ocorrer. Hoje vive na solidão, sabendo que mais cedo ou mais tarde, o preço final será cobrado. Em Araxá, uma cidade pequena e tradicional de Minas Gerais, Marcos vivia uma vida simples e monótona. Aos 36 anos, ele trabalhava em um escritório local e passava seus dias cercado por pessoas que seguiam rotinas previsíveis. Apesar de sua aparência discreta, Marcos sempre teve uma fascinação peculiar: o sobrenatural. Desde criança, devorava livros sobre lendas urbanas, magia negra e cultos secretos. No início, era apenas uma curiosidade inocente, mas com o tempo, essa obsessão começou a consumi-lo. A internet se tornou seu refúgio. Ele passava horas mergulhado em fóruns obscuros, lendo relatos sobre rituais e pactos com entidades sombrias. Em um desses fóruns, encontrou algo diferente. Um usuário chamado Luciferus compartilhava detalhes sobre um culto secreto espalhado pelo Brasil. Eles prometiam poder, influência e conhecimento, mas avisavam que havia um preço. Intrigado, Marcos enviou uma mensagem privada pedindo mais informações. Luciferus foi direto. Se quisesse saber mais, precisaria participar de um encontro. Na noite marcada, Marcos dirigiu até uma casa abandonada nos arredores da cidade. O lugar era assustador, cercado por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Ao entrar, encontrou um grupo de pessoas vestidas de preto, sentadas em círculo ao redor de velas. Pareciam comuns, como qualquer pessoa que você encontraria na rua, o que tornava tudo ainda mais perturbador. O líder do grupo iniciou o ritual com uma oração em latim. O ar ficou pesado, quase irrespirável, e as sombras das velas pareciam ganhar vida própria. Quando chegou sua vez de falar, Marcos hesitou. Não sabia exatamente o que pedir, mas disse que queria entender o lado sombrio, o poder oculto que todos evitavam. Foi o suficiente. O líder sorriu, e o ritual de invocação começou. De repente, uma presença indescritível encheu a sala. Uma figura alta, com olhos vermelhos brilhantes, surgiu no centro do círculo. Marcos congelou, percebendo que havia cruzado uma linha que nunca deveria ter atravessado. Naquele momento ouviu uma voz ecoando em sua mente: "Você já é meu." Nos dias seguintes, sua vida mudou drasticamente. No trabalho, promoções inesperadas começaram a surgir. Dinheiro e reconhecimento fluíam como nunca antes. Mas junto com o sucesso, vieram os sinais. Sombras se moviam sozinhas em sua casa. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. À noite, ele ouvia passos e sentia como se alguém estivesse observando cada movimento seu. Certa madrugada, acordou com a sensação de mãos invisíveis apertando seu pescoço. Quando ligou a luz, viu marcas roxas em sua pele. Marcos tentou voltar ao culto, buscando ajuda, mas sabia que era tarde demais. O pacto estava selado, e as figuras sombrias que o assombravam só esperavam o momento certo para levá-lo. Hoje, ele vive isolado, preso em um ciclo de medo e culpa. Cada conquista que obtém vem acompanhada de uma tragédia maior. Sabe que não há escapatória e que mais cedo ou mais tarde, o preço final será cobrado. Essas histórias mostram que por trás de cada desejo realizado, pode haver um preço terrível. Seja fama, poder ou sucesso, tudo tem consequências. Reflita antes de buscar atalhos para seus sonhos. E se você já sente algo estranho acontecendo ao seu redor, talvez seja a hora de reconsiderar suas escolhas. Compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!